Seja bem-vindo ao quadro Pergunte ao Arno. Nesse quadro aqui nós vamos responder as suas perguntas que você vai mandar lá no nosso Instagram, o Arno Bar. Segue aqui o nosso arroba e agora... Como é que é o nome do cara? Que cara? Que solta a vinheta? Editor. É o editor do E cara. agora, editor, solta a vinheta. Então, como nossa primeira pergunta, nós escolhemos essa aqui do Samir Coelho e ele quer saber, olha que pergunta importante para nós começarmos nosso quadro. Posso trabalhar em meu horário de almoço? Olha que pergunta fantástica, uma pergunta que vem praticamente todo dia aqui no nosso escritório. E Samir, a resposta é não. Não pode trabalhar na hora do seu almoço. O horário de almoço é um horário de descanso, você tem que descansar. E não é só horário de almoço, tá? Aquele horário de janta para quem trabalha ali em período noturno. Então nesse horário, ali que pode ser de 1 hora, pode ser de 1h12, às vezes 1h30, depende da empresa, ou até no máximo de 2 horas, o empregado tem que descansar. Ele não pode fazer nenhuma outra atividade. Se ele fizer alguma atividade nesse meio período, fez um almoço de 40 minutos e trabalhou 20 minutos, esses 20 minutos deverão ser pagos com o acréscimo de 50% a depender da convenção coletiva, tá bom? Então ali ele descansou aqueles 40 minutos, ok, trabalhou 20 minutos, ele recebe esses 20 minutos como se fosse hora extra. Mas ele não é uma hora extra, por quê? Porque ele não vai ter reflexos em férias, 13º e outras verbas. Então ele vai receber isso de forma indenizada. Tem que vir lá especificado no lerite dele que ele está recebendo esse intervalo intra-jornada, que é o intervalo de dentro da jornada. Então ali o trabalhador ele vai ter direito a receber esse valor com um acréscimo de 50%. Então esse valor tem que vir discriminado no seu lerite. Perfeito, Samir? Muito obrigado pela sua pergunta. Então a nossa segunda pergunta é da nossa amiga Thaís Cavalcante. Como deve ser feita a remuneração das horas extras? Thaís, para eu responder isso, vamos para o Flipchart. Para fazer isso, a gente vai utilizar a base salarial comum no Brasil, que é o salário mínimo, que é R$ 1.212. Quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente tem que lembrar que a divisor desse salário é 220 horas. Ah, Arno, mas como que você chegou a esse divisor de 220? É fácil. Lembra que um empregado ele tem que trabalhar 44 horas por semana? Então pega esses 44 e multiplica por 5, que você vai chegar ao valor de 220. Então, aqui na nossa calculadora, que já está postas aqui no telefone, a gente pega 1.212 e divide por 220. E nós temos o valor da hora de R$ 5,50. Aí a gente entra nos dois adicionais mais comuns no Brasil, que é 50% para a hora normal, aquela hora feita em dia de semana, ali no sábado, etc. E 100% para as horas extras feitas em sábado, em domingos, feriados, ali dias santos, que é muito comum também, e eventualmente outra hipótese que a convenção coletiva nos trouxer. Então, vamos ver aqui qual que é o valor, 50% do valor de R$ 5,50. É o valor de R$ 2,75. Agora, vamos ver qual que é o valor de o adicional por óbvio de 100%, né? É a equivalência, R$ 5,50. Então, 5,50 mais 5,50 dá um total de R$ 11,00. Então, as horas extras 100% serão pagas à base de R$ 11,00 cada hora trabalhada. Já as de 50% serão pagas à base de 2,75 mais 5,50, que é igual a 8,25. Esses são os valores básicos de cada hora. Então, só lembrando aqui o caminho que o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo agora no YouTube, também nas nossas outras redes sociais, vai ter que fazer. Vai pegar o seu salário, vai pegar e vai dividir o seu salário por 220 e aí ele vai chegar ao valor da hora base. O que é essa hora base? É quanto vale a hora de trabalho dele. E depois ele vai pegar os 50% da hora e 100% da hora. Vai multiplicar lá, se ele estiver fazendo na calculadora, vai colocar lá vezes 0,50 ou vezes 1, né? Que é o óbvio, né? Que é 100% do valor.
Aí pega o valor, põe 50%, põe 100% e depois soma com a hora base dele, que ele vai ter o valor da sua hora extra padrão, seja ela de 50%, seja ela de 100%. Perfeito, Thaís? Então, respondida a sua pergunta aqui no nosso Flipchart. Vamos para a nossa próxima pergunta agora. Agora a nossa pergunta veio da nossa amiga Renata Macchioro Franco. Como contabilizar as horas extras do empregado doméstico? Renata, o empregado doméstico ele tem uma lei própria, a Lei Complementar 150 de 2015. E o que acontece com essa lei complementar? Essa lei complementar ela determina que todos os empregados domésticos têm que ter controle de jornada. Ah, Arno, mas eu só tenho uma empregada doméstica. A lei determina que mesmo para aquela empregada doméstica tem que ter o controle de jornada dela. Seja ela num papel sulfite ali, quando é que ela anota qual é o horário de entrada e de saída, seja naquele cartãozinho ponto que a gente compra em papelaria, aquele begezinho, onde ela também vai entrar, anotar o horário de entrada e saída dela, seja por um cartão ponto biométrico, que é o que a gente recomenda, porque aí a digital não tem erro, a gente vai saber ali o horário de entrada e saída dela bem certinho. Então, independentemente da situação, todo o empregado doméstico, seja a pessoa que vai limpar a casa, seja a pessoa que vai cuidar dos seus filhos, seja a pessoa, talvez seja o seu motorista, seja o seu jardineiro, ali, independentemente de todas aquelas pessoas que trabalham no ambiente doméstico sem gerar lucro para o empregador, é essa a definição de empregado doméstico, todos esses empregados domésticos têm o direito de ter o controle de jornada do seu dia a dia de trabalho e o empregador tem a obrigação de controlar a jornada do seu empregado. Se isso não acontecer, qual que é a consequência se o empregador não fazer esse controle de jornada? Ele está sujeito à verdade do empregado. Imagina se o empregado ele entra com uma ação trabalhista contra o empregador e ele fala que ele tem uma determinada jornada de trabalho, por exemplo, das 8 da manhã às 8 da noite, a gente já faz aí uma matemática básica, que ele tem 12 horas de trabalho por dia. Desconta ali uma hora de almoço, ele tem 11 horas de trabalho. Isso é maior do que 8 horas diárias que a lei determina. Então ali ele já teria direito a 3 horas extras por dia de trabalho. Olha o prejuízo que isso pode acontecer. Por isso que você vai ficar sujeito à verdade que o empregado vai falar no processo, porque você não tem esse controle que a lei determina que seja feito. Perfeito, Renata? Espero ter respondido a sua pergunta. A quarta pergunta do nosso quadro veio do Elias Siqueira Júnior. Ele pergunta pra gente, como é calculada a hora extra noturna? E para responder isso, vamos voltar para o Flipchart. Então, Elias, nós vamos usar novamente a nossa calculadora aqui e eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante. Vamos utilizar, de novo, o salário mínimo nacional. Muitas pessoas falam o seguinte, é fácil. Vamos pegar aquele 50% e a hora extra é calculada com mais 20%, que é o adicional noturno, o adicional de turno padrão. Então vamos lembrar que tem mais 20% sobre aquele 50% e sobre aquele 100%, certo? Errado. Primeiro você vai ter que calcular 20% de 1.212. Então 1.212 vezes 20% é igual a R$242. Aí agora você vai somar 1.212 mais 242. 1.212 mais 242 dá um total de 1.454,40. Esse é o valor do salário base de quem trabalha à noite. Lembrando que quem trabalha à noite no ambiente urbano é aquele que trabalha das 5 da manhã, das 22 horas de um dia até as 5 da manhã do outro dia. Lembrando que se você fizer hora extra nesse período, você tem direito ao mesmo adicional de 20%. Perfeito? Agora vamos calcular 50%. Vamos calcular a hora, aliás, né? Então a gente vai pegar o salário base e vai dividir por 220, divisão padrão. O valor da hora é de R$ 6,61. Esse é o valor da hora. Então, quando é 100%, a gente repete 6,61 e a gente divide por 2 quando é 50%, ou multiplica por 0,5. Então, 6,61 vezes 0,5 dá um valor de total de R$ 3,30, 30,5, né? Então, vou colocar aqui 3,30. E a gente soma. 6,61 mais 3,30 é igual a 9,91 e 6,61 mais 6,61 vai dar R$13 e pouquinho. 6,61 mais 6,61, R$13,22. Perfeito? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, pessoal, este foi o nosso quadro Pergunte ao Arno. Fiquem à vontade para colocar perguntas aqui nos comentários e também
para lá na nossa rede social. O arroba dela vai estar aqui embaixo. Podem perguntar à vontade, seja nos comentários, seja no meu direct, ou até mesmo na caixinha de perguntas que a gente vai abrir toda terça-feira. Então toda terça-feira vocês saibam que tem caixinha de perguntar para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Perfeito? Um beijo para vocês e até semana que vem.